Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Abimeleque. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos seus irmãos de sua mãe, a Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: pergunte a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter como 70 filhos de Jerubaal governando sobre vocês ou somente um homem. Lembre-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repartiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é o nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Beripe, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ovo, e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milão reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram-lhe a oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, como qual se presta a honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham, abriga-se a minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai. Mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos. Disse quem? Pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegre-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando longe do seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento de sangue deles, fosse vingar-se em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para a emboscada os que passavam por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo ao colher as uvas, pisaram-na e fizeram uma festa no templo do seu Deus, comendo e bebendo, amaldiçoando Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele filho de Jerubaal? E não é Zebul, o seu representante? Sirva aos homens de Armor, o pai de Siquém, porque servia Abimeleque. Ah, se eu tivesse esse povo sob meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha.
Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu que Gigal, filho de Ebed, ficou indignado, secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém, estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e os seus homens, e fique à espera no campo. De manhã, nasceu do céu, avance contra eles. Quando Gaal e a sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. Assim Abimeleque e todas suas tropas partiram de noite e prepararam a emboscada perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade, quando Abimeleque e seus homens saíram de sua emboscada. Quando Gaal os visse, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras da morte com os homens. Mas Gaal tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território, e da companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse Zebul: Onde está toda aquela conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque, para que o servamos? Não é este o homem que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora o cidadão de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque os perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu os homens em 3 companhias e armou emboscada no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e o atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saber disso, o cidadão que estava na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite. Ele apanhou o machado, cortou um galho da árvore e os pôs nos ombros. Então deu estas ordens aos homens que estavam com ele: Rápido, faça o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres. Todo o povo da cidade trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e ordenou: Tire a espada e mate-me, para que não diga que uma mulher me matou. Então o jovem atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade de Abimeleque, praticara contra seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também aos homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodo, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre cidades, as quais até hoje são chamadas povoado de Jaú, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camom. Que Deus abençoe a sua palavra lida no dia de hoje.